eu tenho um assunto muito importante para falar para você. Já se coloca em oração para essa pessoa que vai entrar aqui para falar com a gente, hein? Todo ano, a gente, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica, nós como igreja, celebramos no Brasil o mês vocacional. Já falei lá no início do programa. Hoje, no Pai Passar na Frente, nós vamos conhecer o testemunho vocacional do missionário redentorista, o irmão Nelson Hugo Carvalho de Oliveira. Irmão Nelson, que vai nos contar as alegrias, os desafios, vai nos contar tudo de como foi esse chamado, irmão. Fica à vontade. Seja bem-vindo, sua bênção. Obrigado, abençoe, Tereza. Boa tarde. Boa tarde. Vocês nos acompanham. Senta, fica à vontade. Fica à vontade, irmão. Irmão, hoje o senhor vai contar tudo como que foi esse chamado bonito do senhor, viu? Ixi, tem tempo? Tem tempo. Então tá bom. Então, vocês não estão vendo errado, esse irmão que vos fala aqui é aquele que estava de All-Star domingo no nosso quiz com o irmão Diego, dançando com a irmã Marisa. Você participou no domingo passado? Até dançou com a irmã? Dancei. Quem quiser ver... Não vejam, porque, enfim... Mas é cada presepada que a gente entra, mas... Mas foi divertido, eu tenho ótimo. certeza. Não, foi muito divertido. Foi muito divertido, incrível. O senhor é muito jovem, né, irmão? Só tem essa carinha de acabadinha aqui, mas sou jovem. Tenho 32 anos. Olha só. Com quantos anos que o senhor sentiu no coração o chamado para ser um religioso? Então, desde criança. Só que o que acontece? O discernimento vocacional, ele tem etapas, né? E aí eu lembro que eu sempre falava assim, principalmente pro meu pai, para minha família, assim, eu quero ser padre, quero ser padre. Vim aqui nas missas no santuário, sobretudo durante a novena do Divino Pai Eterno, e falava, quero ser padre, mas ficava aquela coisa assim de apenas pensar na vocação ministerial, na vocação sacerdotal. O ser religioso veio depois, com a formação, quer dizer, já entrei querendo ser religioso na congregação, que nós somos uma congregação de religiosos, padres e irmãos, né, os missionários redentoristas, mas com o intuito de ser padre. Então, ser irmão, ele veio com o passar do tempo, com a formação. O senhor é natural aqui de Goiás mesmo? De uma cidade muito distante daqui, chamada Trindade. Trindade. Sou daqui. Estamos em Trindade. A família mora aqui? Mora aqui. Os meus pais moram aqui, minha irmã casou, continuou morando aqui em Trindade. Aqui também, é Gabriele, é o nome dela? Gabriele. Mora aqui na esquina do santuário, inclusive. Será que ela está trabalhando agora ou está em casa? Gabi, nesse horário ela está indo para consulta médica lá em Goiânia, mas nesse horário ela costuma trabalhar. Ela trabalha aqui na Vila São Cotolengo. Que Deus abençoe a Gabi, toda a família do irmão. Muita paz, muita bênção. E quando o senhor falou assim, eu quero ir para o seminário, eu quero estudar, no início o senhor falou, eu quero ser padre, qual foi a atitude da família? A família aceitou de boa? Os meus pais, eles sempre apoiaram, sempre gostaram muito dessa ideia. Mas assim, como eu disse, foi um processo bem demorado. Aos 13 anos eu fiz meu primeiro encontro vocacional, isso em 2005. Muito jovem, né? Muito jovem. E eu, assim, fiz o encontro e... Não, deixa quieto. Vamos fazer o ensino médio, fazer uma faculdade primeiro, depois a gente vai pensando nisso, né? E aí, depois eu fui fazer o meu encontro vocacional para poder ingressar no seminário, fiz em 2014 e 2015. Aí eu já tinha feito parte do Projeto Compromisso, que foi um fator muito decisivo para a minha caminhada vocacional. Sim. Ter participado da Juventude Missionária Redentorista, aqui na província, na então província de Goiás, hoje província de Brasília. Mas sempre tive muito apoio da família. Como eu nasci num berço religioso, num berço católico, isso foi muito tranquilo para todos. O ser irmão é que foi um pouquinho mais complicado. Porque todo mundo já estava convencido que o senhor ia ser padre. Todo mundo convencido. Aí mudar, não vou ser padre, vou ser irmão. Meu pai, principalmente. Qual que é a diferença, para quem está acompanhando que não sabe, ser padre de irmão, um irmão religioso, qual que é a diferença? Então, aí é que tá, porque as pessoas pensam muito na nossa vocação apenas no dado do fazer. E Deus chama a gente para fazer? Sim, mas Ele chama primeiro para ser. Então, o ser antecede o fazer. Então, primeiro, nós somos irmãos redentoristas. O que a gente faz é consequência daquilo que nós somos. Tanto os irmãos redentoristas quanto os padres, nós somos consagrados. Professamos os mesmos votos. Pobreza, castidade e obediência. E na nossa congregação, quando fazemos os votos perpétuos, tem o chamado juramento e voto de perseverança. Então, tanto os padres quanto os irmãos têm esse mesmo voto. O diferencial é que o clérigo, ele vai se tornar um diácono, vai se tornar padre, e aí ele vai ter que exercer aquilo que é próprio do sacerdócio, né? Dispensar os sacramentos e tudo mais.
nós que somos irmãos também precisamos ter um preparo, tanto acadêmico quanto pastoral, para também atender o povo nas suas necessidades pastorais, numa paróquia, num santuário, mas nós também podemos atuar, como, por exemplo, é o nosso caso aqui na província, na editora, nas obras sociais, até mesmo dentro das comunidades religiosas mesmo, no cuidado com os confrades. Então, o ser irmão não é apenas ligado ao fazer. Na verdade, a nossa vida não pode ser ligada somente no fazer, mas no ser, naquilo que somos, naquilo que o Pai Eterno nos chama desde toda a eternidade, para consagrarmos a nossa vida, para que o anúncio da copiosa redenção seja abundante na vida daqueles que mais necessitam. E aí, qual foi a atitude do pai? Ficou bravo? Não, mas você ia ser padre. Eu não digo bravo, mas assim, uma coisa que me marcou muito nesse processo. Estava indo para o noviciado, fiz a etapa do noviciado em São Paulo, em Tietê. E aí, saindo daqui de Trindade, fomos até a rodoviária de Goiânia. E aí, no meio do caminho, até chegar na rodoviária, pensa bem, se é isso mesmo que você quer e tudo mais, tal. Até porque acho que um pouco do pensamento dele é muito ligado na ideia do fazer, não do ser. Tudo bem, isso aí a gente entende que é o processo de cada um, tranquilo. Mas ele sempre queria que eu fosse sacerdote. Mas hoje, isso é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Já aceitaram, né? Já, demais. Inclusive, são muito felizes com a minha escolha. Ô, irmão, aconteceu algo assim no decorrer do seu processo de discernimento que te fez decidir para ser irmão? Aconteceu alguma coisa em especial? Na realidade, isso é muito fruto de oração e de reflexão mesmo, e de conhecer melhor o que é que a vida religiosa nos oferece, né? Se a gente for parar para pensar, a vida religiosa como um todo, ela surge ali no século IV, no século IV mesmo, como um ideal de fuga do mundo, digamos assim, entre aspas, né? Então, os religiosos, eles começam esse estilo de vida na igreja para poderem se consagrar radicalmente, inteiramente a Deus. Então, a vida religiosa começa com os irmãos. Os padres entram na vida religiosa depois. Então, digamos assim, nós somos os primeiros a começar com isso. Então, a essência da vida religiosa é viver a fraternidade, é viver em comunidade. No meu caso em específico, a partir do momento que eu comecei a conhecer melhor o testemunho vocacional dos irmãos da nossa congregação, e aqui em Trindade eu tinha um exemplo muito bonito, que é do irmão José Alves, né, ele já é falecido, mas era muito bonito ver o testemunho vocacional dele, a presença dele, não somente na vida paroquial, mas na vida comunitária. Enfim, o estilo de vida do irmão José me encantava muito. Entendi. E conhecendo outros irmãos, como aí eu posso dizer um testemunho muito pessoal do irmão Marcos Vinícius, me encantou, me fez assim chamar a atenção. Será que esse não é o ideal de vida que eu quero para mim? E aí, antes de ir para o noviciado, na minha carta que eu fiz pedindo para poder ir para essa etapa, eu pedi para ser irmão. E confesso que ainda fiz com dúvidas, mas no noviciado isso foi clarificando melhor e sou muito feliz nessa escolha que eu fiz. Que bênção! E aí, no processo todo, né, na vivência, nós sabemos que não são só flores, tem os desafios, né, as dificuldades, mas os desafios também são importantes, não são, irmão? Com certeza, com certeza. A partir do momento que a gente consegue compreender que esses desafios nos ajudam a configurar e a conformar a nossa vida, a nossa vocação, também com a cruz de Jesus Cristo, a gente passa a dar um sentido mais bonito para tudo isso. E não é romantizar sofrimento, a questão não é essa, mas a gente compreende que o que nós estamos passando por dificuldade hoje pode ser algo que nos prepara para uma glória futura. E não apenas uma glória que o mundo nos oferece, mas compreender e experimentar a própria glória de Deus em nossas vidas. Então, dificuldades tem, claro, isso aí eu não escondo para ninguém. Nós tivemos, inclusive, no final de semana passado, aqui em Trindade, um encontro vocacional. Nós tivemos 9 jovens aqui se discernindo, né, para poder fazer uma experiência conosco na congregação. E eu, assim, sempre falo nos encontros vocacionais, né, quando eu tenho essa oportunidade, existem desafios, existem dificuldades e eles não são poucos. Mesmo depois da consagração, depois que a gente faz os votos, recebe o hábito, não passa, não diminui. Mas a certeza de que a graça de Deus nos acompanha
ela com certeza aumenta. Então, por mais que venham as dificuldades, e passei por um processo de luto muito difícil, né, com a perca da minha madrinha, e também, assim, a distância da família. Mesmo que a minha família mora aqui em Trindade, eu moro em Goiânia, existe uma certa distância porque a gente não tem o tempo todo para poder ficar juntos. E eu sou muito apegado à minha família. Só que, mesmo assim, a gente acaba contornando essas dificuldades e vai tentando superar. E a cada dia que passa, é sempre uma experiência nova da graça de Deus e que vão fazendo essas dificuldades se tornar a fichinha. E se as dificuldades, elas existem em qualquer vocação, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer lugar que nós estejamos, tem sempre a dificuldade. O que faz a diferença é a experiência que nós temos com Deus, não é, irmão? Sim, com certeza. Da forma que nós vamos, através dessa experiência com Deus, enfrentar tudo que a gente vive. E aí, irmão, o senhor falando dessas dificuldades, de transformar tudo isso, né, de colher de colher do mal um bem maior, os missionários redentoristas, eles falam muito disso, né, que vocês sempre são conhecidos aí, a congregação, pela misericórdia, a redenção, não é mesmo? Sim. Então, é preciso fazer essa experiência para que o testemunho de vocês arraste muitas outras pessoas. Sim, com certeza. A nossa espiritualidade da congregação do Santíssimo Redentor, ela bebe, obviamente, do nosso fundador, né, de Santo Afonso, que tinham 3 devoções principais. A devoção ao mistério da encarnação de Jesus Cristo no presépio, na cruz e na Eucaristia. E todas essas 3 experiências, elas envolvem um rebaixamento de Deus. Porque imagina, Deus que é todo poderoso se faz frágil numa criança. Deus que é onipotente se fragiliza num pedaço de pão. Deus que é poderoso e imortal padece e morre na cruz. Então, é a beleza do contraditório. Nós vemos que a fragilidade de Deus, ela se manifesta em força muito maior e muito mais abundante. E acho que isso da espiritualidade redentorista me encanta muito, de poder reconhecer que o amor de Deus, ele não conhece nem mesmo os limites do seu próprio poder. Ele vai além de tudo aquilo que a gente consegue compreender. Isso é fantástico. Fantástico. É experiência, tem que fazer essa experiência para experimentar dessa graça e desse amor de Deus. Irmão, volte outras vezes. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Agora, eu tenho uma dúvida, para terminar. Um irmão, quando ele decide ser irmão, ele, no decorrer, lá na frente, ainda continua em processo de discernimento e pode decidir ser padre? Isso pode acontecer ou não? Pode. Pode também, né? Pode. Na nossa antiga província, nós tínhamos alguns irmãos que depois se tornaram sacerdotes. O caminho inverso não é possível, né? De um padre se tornar irmão, né? Não, mas aí o outro pode, né? Irmão se tornar padre. Sim. Muito bom. Deus abençoe, sempre muito obrigado, mais. imagina. Você sabe que tem uma multidão agora rezando pelo senhor, viu, irmão? Valeu. Porque todo mundo aqui do Pai Passar na Frente vai rezar agora pelo senhor, com certeza, pela sua vocação. Rezem mesmo, a gente precisa muito das orações de vocês, porque não é fácil, mas podem ter certeza também de que nós rezamos por todos vocês. Afinal de contas, isso envolve a nossa vida, né? A oração constante pelo povo de Deus. Isso mesmo. Volte sempre. Um abraço para a família. Amém, muito obrigado. Para todos lá na casa que o senhor mora. Amém, muito obrigado. Bom? Até mais. Até Pode mais, ficar à tchau. vontade. Valeu. Tchau.